Olá, bem-vindos para mais um vídeo e eu no vídeo de hoje queria falar com vocês de uma questão que eu tenho vindo a perceber e não sei se é... porque é assim, eu sou muito de pensar nas coisas, eu penso muito nas coisas e pronto, se calhar devido a isso, né, se calhar devia-me abstrair mais das coisas, mas se calhar devido a isso então eu acabo por sofrer um bocadinho por antecipação. E o que é que eu queria falar com vocês? Eu tenho assistido a alguns filmes, eu vou-vos deixar até aqui a imagem de alguns que eu assisti e que adorei, são fantásticos, e eu tenho assistido a filmes, por exemplo, com temáticas como o autismo, não é? Como é um assunto que me toca, eu acabo por ficar um bocadinho absorvida dentro do tema. E então, eu assisti recentemente ao filme Atypical, que eu vou fazer uma breve sinopse, não quero dar spoilers para ninguém, em que o filme retrata uma família aparentemente normal, um pai, uma mãe e dois filhos, um mais velho que é um menino autista e a mais nova que é uma menina. Pronto, eles já estão na adolescência, portanto já não são assim tão meninos e meninas, mas eles já estão na adolescência e é um bocadinho a situação de... eu achei extremamente importante porque ele tem uma temática que, pronto, eu como mãe de um filho autista identifico-me logo. Vocês estão a perceber, não é? Identifico-me logo. E então o que é que acontece? Aquilo acaba por ser um bocadinho assim. Eu vou tentar não dar spoilers, mas não prometo nada. Portanto, fica já aqui o alerta, está bem? Pode-me escapar. E então o que é que acontece? Nós temos uma família, né, que sempre viveu com o problema do autismo do filho mais velho, uma mãe que abdicou da sua carreira, abdicou, vai entre aspas, da sua vida para poder trabalhar e ajudar o filho a se desenvolver, e o facto é que ela fez um excelente trabalho, só que chegou a uma fase na vida em que aquela criança, né, aquele adolescente, não precisa da mãe ou acha que não precisa da mãe, e temos aqui uma mãe perante uma situação de que, e agora, o que é que eu faço à minha vida? Ninguém precisa de mim, eu não sirvo para nada. E é um bocadinho difícil de gerir isto, não é? Então há ali uma catrefada de dramas em volta daquela mãe. Fora os dramas que existe de uma criança autista a querer viver independente da sua família. E o que é que acontece, e é neste sentido também, isto foi só um breve resumo, mas o sentido que eu queria nisto é que eu percebi-me da dificuldade que pode haver para uma sociedade de perceber estas crianças, não é? Porque ele, como adolescente, procurou a sua independência e procura ser independente da família, mas o que acontece é que ele vê-se perante várias situações que ele não sabe gerir, porque não tem essa capacidade, e nomeadamente ele acaba na prisão, a uma certa altura acaba na prisão, porque ele tem uma crise no meio da rua e, neste caso, a polícia, né, e todo o restante pessoal que estava em volta, só vê ali um adolescente que provavelmente anda metido nas drogas, porque aquele ataque todo só pode ser drogas. E isto foi uma coisa que eu vi, eu fiquei assim chocada, e eu, pois realmente, eu penso se isto não será de facto, apesar de ser um filme, de ser um bocadinho de ficção, não é? Mas se isto não teria aqui uma ponte de verdade e para mim torna-se preocupante saber que isto pode acontecer com o meu filho, não é? Ele pode ter um ataque no meio da rua, com os seus 15, 16 anos, ele pode ter assim, do nada uma crise na rua, e as pessoas acharem que é porque está metido nas drogas. Então o rapaz foi preso porque supostamente acharam que ele estava metido nas drogas, porque ele estava a ter uma reação que deveria ser efeito de droga, só podia. E pronto, e nisto tudo os pais têm que se mover e têm que se mexer para tentar perceber
para tentar fazer perceber que aquela criança tem problemas e que eles têm que o soltar, porque não se justifica estarem a não aprender porque acham que têm drogas. Claro que depois, a posteriori, serão feitas análises e vão verificar que a criança não tem nada, não é? Mas o ter que passar por este incómodo, ainda sendo uma criança autismo, que aquilo pode lhe criar de algum certo modo algum trauma e alguma consequência, né? Porque eles têm uma maneira diferente de ver as coisas e aquilo pode criar algum tipo de consequências. E é neste sentido que eu pergunto-me até que ponto a nossa sociedade está preparada para estas situações, até que ponto isto não tem um fator real aqui e isto pode realmente acontecer. E isto assusta-me. Isto assusta-me porque eu, quando vejo esta série, eu penso que podia ser o meu filho. Estão a perceber? E então isto é algo que realmente é complicado. E de resto, eu adorei este filme. O filme está fantástico, até mesmo esta situação. Se calhar não tivesse visto, não é filme, é série. Atenção, perdoe-me. Eu disse errado, não é filme, é uma série. Pronto, mas se eu não tivesse visto esta situação toda na série, eu provavelmente nem nunca teria pensado nisso. E ao fazer este vídeo estou mesmo a chamar a atenção das pessoas para isto, que é preciso mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas. É muito importante as pessoas tentarem saber o porquê que se calhar está a acontecer aquilo àquela pessoa que vai na rua e está ali a ter um ataque ou qualquer coisa, antes de julgar, antes de pôr a pessoa na prisão, antes seja do que for, não é? Há que ter ali condições e as capacidades para poder distinguir as pessoas, porque senão estamos aqui ainda a traumatizar mais as pessoas, a criar ainda mais problemas onde não deveria haver. Outra série também que eu gostei muito foi The Act. É uma série um bocadinho forte para quem for sensível. Ele trata-se de uma mãe que explora, de certo modo, a filha, dizendo que esta tem N doenças, que na realidade não tem, só para poder viver à custa dos subsídios que lhes são dados. Isto é na América e a história é real. Esta filha acabou por, em conjunto com o namorado, matar a mãe, de modo que era já o seu estado psicológico, não é? Daquela pressão que ela vivia do ter que fingir que N coisas, porque era ameaçada constantemente pela mãe que se alguma vez ela contasse alguma coisa a alguém, que os serviços sociais iam tirá-la dela e que ela ia ficar sozinha e desamparada e que ninguém mais ia querer saber dela e coisas assim do género. Esta chantagem psicológica que ela fazia na rapariga. E a história é verídica, no entanto que houve um julgamento e este julgamento até tem vídeos no YouTube e tudo que podem consultar. E o que mais me chocou, a série está fantástica, é pena uma pessoa saber que é uma história verídica, isso é um bocadinho assustador, saber que existe alguém com estas capacidades de fazer tais coisas. Mas o que me incomodou mais, e isto incomoda-me ainda mais sabendo que é uma história verídica, isto é real, isto aconteceu, isto então ainda me assusta mais do que a anterior, né? Que mal ou bem é ficção, né? E a gente sempre tem aquela tendência de criar uma distanciação por ser ficção, dando-nos alguma esperança, alguma fé que as coisas sejam um bocadinho diferentes. Mas este, sendo um facto verídico, é ainda mais assustador. Porque o que é que aconteceu? Esta rapariga que vivia nesta situação toda com a mãe, conheceu um rapaz online e começaram uma relação, fizeram uma relação online, depois, a posteriori, acabaram por se encontrar mesmo. E a conversa desta rapariga, a maneira como ela falava, as expressões como ela dizia, quem me dera que a minha mãe morresse, eu só queria conseguir matá-la e coisas assim do género, levaram a que este rapaz
cometesse o crime. Okay. Ou seja, o crime foi a ideia dela, mas foi ele que o cometeu. Só que nós estamos a falar aqui de um rapaz autista. E para quem não sabe, fica a saber, os autistas são, apesar de eles terem um temperamento e os gostos deles, o mundo deles, apesar de eles serem muito eles são extremamente influenciáveis. Não por todos, atenção, eles são extremamente influenciáveis por aqueles que gostam, porque eles querem agradar. Eles têm uma tendência enorme de querer agradar a pessoa que lhes é mais querida, que lhes é mais próxima. E neste caso, este rapaz, este adolescente, que não tinha mais ninguém, não tinha amigos, era só casa, trabalho, trabalho, casa, não tem amigos, só tem uma mãe, e tem esta rapariga que conheceu. Esta rapariga torna-se para ele uma coisa importante, não é? Porque é a única pessoa que ela conheceu fora do duelo de casa. Então isto torna-se muito importante. E a forma de ele querer agradar é fazer tudo o que ela quer. E tirando o facto que não podemos esquecer de mencionar que ele, sendo autista, já tem uma tendência para não distinguir o certo do errado, o real da fantasia e por aí. Temos um rapaz que tem dificuldades, então, em perceber-se disso e perceber do que é que está certo, o que é que está errado. Ele sabe que ela quer que a mãe morra e sabe que ele tem que agradar. Então ele diz-lhe que faz, né? Ele faz, ok, tu queres a tua mãe morta, ok, eu mato-a. Diz-me como. E ela diz e ele faz tudo exatamente como ela diz, porque pelos problemas que ele tem, não é? Nisto tudo, o que mais me revoltou foi, primeiro, nitidamente este rapaz não tinha muito controle em casa, não é? Porque quem vir a série vai perceber, houve aqui um deslocamento, houve provavelmente uma ausência dele 1 ou 2 dias ou até mais, em que os pais, pelos vistos, não deram por falta dele. Isto não sei, também não devia ser uma família muito saudável. Mas fora isso, houve aqui a meu ver, uma injustiça, uma maneira de ver as coisas um bocadinho voltando àquela fase da sociedade não estar preparada para lidar com estas crianças, porque a rapariga foi absolvida, entre aspas, ela terá que cumprir um X de anos, que eu agora não sei precisar, mas vai cumprir uma pena de prisão de X anos, enquanto que o rapaz foi condenado à prisão perpétua. Foi condenado à prisão perpétua sem qualquer atenuante, porque o rapaz cometeu o crime. A única coisa que eles viram foi que ele cometeu um crime, enquanto que a rapariga disseram que ela estava sob muita pressão psicológica por ter vivido com aquela mãe. Estamos a falar de um rapaz autista. Será que este julgamento foi certo? Será que foi certo o que fizeram? A meu parecer não foi, isto é a minha opinião. Claro que cada pessoa é livre de ter a sua opinião. Eu, na minha opinião, acho que se calhar, mesmo ela ter vivido muitos anos numa pressão por causa da situação com a mãe, essas coisas todas, acho que não é certo ela ser absolvida e ele não, pois afinal ela pode ter ficado com traumas, mas ele tem um problema neurológico. Ele nasceu assim com o problema neurológico e estão a condená-lo a uma prisão perpétua. Acho que não é justo e tenho medo nesse sentido, porque a gente tenta sempre o máximo proteger os nossos filhos e apoiá-los, mas o facto é que eu não sei como é que vai ser na adolescência dele. Pronto, uma pessoa nunca sabe como é que vai ser o dia da manhã, não é? Ou quando o meu filho for adolescente, como é que ele se vai comportar. Extremamente influenciável, eu noto isso. Eu noto que ele muitas vezes faz coisas só porque pensa que vai me agradar e para me agradar. E sei que isso pode ser uma coisa muito difícil de gerir na adolescência, quando eles quiserem agradar uma rapariga ou assim, quando entrarem na fase dos namoricos. Eu tenho um bocado de receio disso
no autismo, porque até que ponto é capaz de ir, né, uma pessoa com autismo para agradar a outra? Temos este exemplo. Até que ponto foi? É nítido para mim que isto, e se vocês virem a série vão perceber de que há aqui um problema. Desde que comecei a ver a série, que apareceu aquela personagem, ainda não tinha sido referido que o rapaz tinha problemas e eu já estava a perceber que não estava certo aquilo. Havia ali qualquer coisa que não estava bem e que a rapariga estava-se a aproveitar do rapaz. Se calhar um bocadinho pela influência, né? Ela viveu a vida toda a ter uma mãe a aproveitar-se dela e ela aprendeu bem a lição, pelos vistos. Aprendeu a aproveitar-se do rapaz, mas fiquei de facto um bocadinho triste por saber que o rapaz foi condenado à prisão perpétua e por ser uma história verídica e que, pronto, é triste. Fiquei muito triste. Há outros filmes que referem ao autismo e que referem estes casos que demonstram que a sociedade não está preparada para lidar com este tipo de pessoas, que pode haver um aproveitamento, uma incompreensão e N cenas. E isto é neste sentido que eu batalho todos os dias com o meu filho, com as terapias e com tudo, para que ele tenha a capacidade de conseguir viver em sociedade e para que ele não, na vida dele, não encontre ninguém que se aproveite dele ou que seja apanhado em circunstâncias menos boas, né? Menos bonitas na rua ou assim. A pessoa batalha todos os dias porque a gente tem noção e a gente vai vendo isso, né, no dia a dia, vamos vendo isso, os próprios filmes, as próprias séries nos dão dicas e nos mostram que realmente a sociedade não está preparada para lidar com estas pessoas especiais. E isso é muito triste, eu fico triste. E espero que isso mude com o tempo. Espero que se torne tudo muito melhor. E pronto, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Este foi um vídeo mais na tentativa de fazer as pessoas perceber e abrir os olhos para as coisas, porque nem sempre aquilo que parece pode haver outras coisas por trás e é importante perceber isso, é importante entender as outras pessoas. Não é tudo assim tão preto no branco. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos!